Bom dia a todos. Umas rápidas palavras só para vos dar as boas-vindas a todos, para me congratular com mais um fruto desta parceria entre o ECO e a PLMJ, que é o ESG Portugal Fórum, aqui na sua segunda edição. Existem alguns efeitos negativos da dificuldade em definir o que é o ESG e a sustentabilidade, nomeadamente em termos de greenwashing. Isso hoje em dia já temos um caminho para começar a resolver isso em termos de standards, e acho que devemos falar sobre isto aqui durante esta manhã. Mas depois também tem outras, tem algumas vantagens e alguns efeitos positivos que resultam de juntarmos um conjunto de cabeças que normalmente não fossem estes temas, uma conjugação de diversos assuntos não estariam juntas, e eu acho que isso vai produzir um resultado bastante serendipitous, como dizem os ingleses. E acho que vamos assistir aqui a isso hoje. Já estou a ver aqui isto, os advogados são tramados para as gralhas, já estou a ver aqui uma gralha. Managing Partner. É uma coisa assim. A atenção ao detalhe é horrível. Mas era só isto. Muito obrigado. Bom dia. Vamos começar com o António Miguel, que é founder da Maize Impact e é um dos gestores de um fundo que nos entusiasma bastante, que é o fundo Mustard Seed Maize, um fundo de impacto, e vai-nos falar aqui sobre a agenda para o impacto. Vou-lhe passar a palavra a ele. Muito obrigado. Agora estava a ver se estava bem escrito. Está tudo. Bom dia. É uma enorme honra estar aqui. Eu trabalho na Maize Impact. A Maize é uma empresa de investimento de impacto criada em parceria com a Fundação Carlos Gulbenkian em 2013. Nós acreditamos que investir em impacto é a maior oportunidade económica dos nossos tempos, e eu vou falar um pouco sobre isso. Como o Bruno disse, nós gerimos um fundo de capital de risco de impacto, o primeiro fundo de empreendedorismo social em Portugal, com 45 milhões de euros, que foi lançado em novembro de 2019, faz agora 3 anos. Nos últimos 3 anos nós investimos 25 milhões de euros em 36 startups de impacto social e ambiental em toda a Europa. Nós também desenvolvemos projetos de capacitação e aceleração com projetos de impacto social em parceria com grandes empresas, e trabalhamos de perto com o setor público, tendo estruturado a Portugal Inovação Social, que é uma estrutura de missão do governo português para promover o investimento de impacto e ESG com 150 milhões de euros. É muito bom estar aqui, porque temos feito todo esse trabalho em parceria com a PLMJ, que nos tem ajudado a estruturar todos esses projetos e tem liderado pelo exemplo. Em preparação para a sessão de hoje, para o evento de hoje, desta manhã, eu gostava de partilhar uma mensagem, boas notícias, notícias menos boas, e depois terminar com boas notícias. A mensagem é de que, quando nós falamos de investimento de impacto e ESG, aquilo que nós estamos a falar é tomar decisões de investimento que tenham em conta critérios ambientais, sociais e de governance, com uma ou duas vertentes. Olharmos para a gestão de risco, para podermos tornar esses investimentos mais resilientes, menos voláteis, ou olharmos como uma oportunidade de, na verdade, contribuir para um maior retorno financeiro. E a mensagem que eu gostava de transmitir é que existe um enorme racional para mostrar que investir em investimento em impacto social e ambiental é uma das maiores oportunidades económicas dos nossos tempos. Ou seja, quando nós investimos em soluções de mercado que podem resolver estes problemas sociais e ambientais, estamos a investir em
soluções em ativos que podem ter em simultâneo um excelente desempenho financeiro e um ótimo retorno em termos de impacto para a sociedade. E existem 4 grandes razões pelas quais este statement nos parece ser verdade. Em primeiro lugar, porque quando nós olhamos para os desafios sociais e ambientais com que nos deparamos, estamos a falar de enormes oportunidades de mercado. Basta olharmos para os 17 UN SDGs, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, para vermos que o custo para a economia global, a nível anual, é de cerca de 10 trilhões de dólares. Eu depois nunca sei traduzir para português, mas é a ordem de magnitude a seguir aos 1.000 milhões. Por exemplo, só o desperdício alimentar tem um custo para a economia global de cerca de 1 trilhão de dólares. Ou seja, soluções de mercado que consigam resolver o problema do desperdício alimentar não só vão ter um impacto muito positivo no ambiente, como poderão ser grandes negócios. E é por isso que tantas empresas que nós conhecemos nesta área, não sei se conhecem a Too Good To Go e tantas outras, são empresas que estão a lucrar enquanto estão a resolver um problema. E por isso, quando nós queremos identificar boas oportunidades de negócio, endereçar desafios sociais e ambientais, financiar a transição energética para uma economia descarbonizada é uma das maiores oportunidades de financiamento que temos atualmente. A segunda razão, e para as empresas que estão aqui presentes, é porque é o que o talento quer. O talento quer trabalhar para propósito, quer trabalhar para impacto, e por isso a competição pelo melhor talento já não se discute apenas em condições salariais, em condições financeiras, tem no propósito um grande diferenciador. Não é por acaso que os grandes recrutadores, tanto empresas tecnológicas como empresas de consultoria, de gestão, não sei se estão aqui algumas hoje, têm adaptado muito a sua narrativa de recrutamento para vem ser a mudança que queres ver, vem ter propósito no teu trabalho, be the change, porque sabem que é isso que as novas gerações, millennials, geração Z, querem. E por isso, se as empresas querem atrair o melhor talento, têm que garantir que têm um propósito e um alinhamento em termos de valores. O terceiro elemento, talvez ainda mais importante, é porque é o que os clientes querem. Cada vez mais as preferências e as decisões dos consumidores, o escrutínio está no impacto, na pegada carbónica, nos valores daquilo que as pessoas consomem. Também não é por acaso que as grandes empresas de consumo e de retalho foram as primeiras a movimentar-se nesta área, a adotar, por exemplo, menos plástico nas embalagens, pagamento justo, ético e atempado a pequenos fornecedores, porque são aquelas empresas que sofrem o primeiro escrutínio e preferência dos consumidores, porque estão cada vez mais orientados para a sustentabilidade. Por isso, se nós pegarmos nestes 3 elementos, ou seja, temos grandes oportunidades de mercado ao resolver os principais problemas sociais e ambientais dos nossos tempos. Temos melhor acesso ao talento, com maior retenção, menos rotatividade, maior compromisso das nossas equipas. Temos clientes mais envolvidos, ou seja, temos melhor unit economics, porque o custo de aquisição destes clientes é menor, o lifetime value por cada cliente é maior. Isto resulta num quarto elemento, que é o acesso a capital a um custo menor. Isto acontece por via de muitos ventos de cauda em termos regulatórios, cada vez mais instrumentos alinhados com a sustentabilidade, que de certa forma bonificam os termos financeiros para empresas que estão mais orientadas para impacto e sustentabilidade. Exemplo disso são emissões de dívida verde ou instrumentos de dívida cujo pagamento, o cupão, o que seja, está ligado a resultados sociais e ambientais. E por isso é da junção destes 4 fatores que nós temos este racional económico para transformar o impacto numa das maiores oportunidades económicas dos nossos tempos. E neste plano é importante pensarmos em 2 vertentes. E eu gostava que tivéssemos isso em mente durante o dia de hoje. Há uma primeira vertente, que é uma vertente de regulação, compliance, fazer o ticking da box, ou seja, cumprir com aquilo que são
as obrigações, e cada vez serão mais, e vamos falar disso hoje. E esta vertente é fundamental, porque está a aumentar e as empresas e outros atores têm de cumprir. Mas depois há outra vertente da oportunidade, e a oportunidade aqui é a crença de que os modelos de negócio e as empresas do futuro são aquelas que lucram ao resolver problemas sociais e ambientais, por comparação, por contrapartida daquelas que lucram fechando os olhos a esses problemas ou até tirando vantagem desses problemas. E por isso, isto era a primeira mensagem em termos da oportunidade que temos relativamente ao investimento de impacto e ESG. O primeiro conjunto de boas notícias é que o mercado de ESG, a nível global, tem estado a crescer muito, continua a crescer e vai continuar a crescer. Existem muitos números, eu não preciso partilhar números porque podem encontrá-los facilmente online, mas atualmente estamos a falar de cerca de 15% de todos os ativos sob gestão a nível global são considerados ativos ESG. Espera-se que cheguem a cerca de 21%, 22% nos próximos 5 anos, ou seja, 1 em cada 5 dólares sob gestão é um ativo considerado ESG, mas talvez mais interessante, isto são números de um relatório recente da PwC, é a visão que os gestores de ativos têm sobre estas temáticas. 90% dos gestores de ativos a nível global acreditam que ter critérios e considerações ambientais, sociais, de boa governança, melhora as decisões de investimento, e cerca de 60% demonstra e corrobora que o desempenho financeiro dos seus ativos ESG tem um desempenho e uma performance superior aos seus ativos não ESG. E nesse sentido, o investimento de impacto daquilo que vamos falar hoje veio para ficar. Foi reforçado na pandemia. A BlackRock, por exemplo, partilhou vários dados sobre que indicaram uma menor volatilidade e uma maior resiliência das empresas em bolsa, daquelas que tinham melhores desempenho em índices de sustentabilidade. E temos cada vez mais indicadores que indicam neste sentido. Nós, na Maze, numa escala muito, muito menor, obviamente, temos verificado isto. Nós, no nosso fundo, já tivemos uma exit, algumas oportunidades de liquidez em empresas do nosso portfólio, porque a diferenciação que existe entre as empresas do nosso portfólio por comparação com o portfólio de outros fundos semelhantes é o facto de estarem orientados para a sustentabilidade e para o impacto, e de certa forma há aqui um dividendo positivo deste foco. O Bruno falava há pouco de greenwashing. O impacto, o ESG estão a tornar-se mainstream, estão a crescer muito, e por isso é óbvio que com isto surgirão situações de greenwashing. Mas o crescimento de greenwashing é uma velocidade muito menor do que o crescimento de toda a área de ESG. Por isso, de certa forma, eu não quero fechar os olhos a esse tema, mas parece-me que há um mal necessário para atingirmos a escala que temos que atingir. O greenwashing deve ser monitorizado, denunciado, cada vez há mais frameworks que estão disponíveis nesse sentido, mas não deve desacelerar esta tendência que efetivamente veio para ficar e que são muito boas notícias. As notícias menos boas referem-se a Portugal. Apesar de termos feito um longo caminho, um trajeto nesta área, até fomos pioneiros em algumas iniciativas, continuamos com uma resposta relativamente tardia nestes temas em Portugal, principalmente quando se fala de mobilização de capital privado para esta temática. Não existe um dimensionamento do mercado em Portugal. Existem alguns números que nos podem dar noção da dimensão em Portugal, obviamente em várias diferentes classes de ativos. Por exemplo, a área de Climate Tech, de tecnologias para o combate às alterações climáticas, a nível de startups, que é curioso. Nós, nos últimos 6 meses, temos visto uma contração em termos das avaliações das empresas em todas as indústrias, mas a área de Climate Tech contraria essa tendência, a mobilização de capital continua a aumentar, os fundos têm muita
capacidade para continuar a investir e fazer follow-ons, as avaliações das empresas continuam a aumentar. Por exemplo, em Portugal, estamos a falar nos últimos 5 anos, cerca de 200 milhões de euros investidos em Climate Tech, a nível de startups, estou a falar early stage, o que é francamente pouco quando olhamos para cerca de 5 mil milhões de euros em capital de risco no mesmo período. A nível das emissões de dívidas verdes, as green bonds, isto foi anunciado pelo ECA há cerca de um mês, desde 2018 houve 12 emissões de dívida, ou seja, também é um número relativamente pequeno, e 91% dessas emissões de dívida devem ser uma empresa, a EDP. Ou seja, existem bons precedentes, mas também existe um enorme potencial a nível do tecido empresarial para adotar estes instrumentos quando se vai financiar ao mercado, sem falar do Estado, que também ainda não adotou este tipo de instrumentos de dívida verde e poderia adotar. Temos também uma estrutura de emissão, como eu falava, a Portugal Inovação Social, com 150 milhões de euros para esta área, que já executou cerca de 100 milhões nos últimos 5 anos, mas que é importante continuar a ter capital disponível para os próximos anos, nomeadamente no próximo ciclo de fundos comunitários e do PRR. Apesar destes números, parece-me importante que, quando falamos de investimento de impacto, ESG, do papel das empresas, não dissociemos aquilo que são as quantificações dos ativos e o que é que a taxonomia nos diz que é impacto, daquilo que são os problemas reais, porque as empresas são afetadas por isso. E as notícias em Portugal, infelizmente, também não são muito boas. Há cerca de 2 meses, os números foram publicados, os números atualizados da pobreza em Portugal. Tenho a certeza que têm conhecimento disso. Existem 1,9 milhões de portugueses a viver abaixo do limiar da pobreza, segundo os critérios europeus, que é abaixo de 60% de rendimento a nível da mediana do país. 1,9 milhões de pessoas. Esse número subiria para 4,4 milhões de portugueses antes de transferências sociais, ou seja, antes de transferências sociais, 4 em cada 10 portugueses está abaixo do limiar da pobreza. Nós temos uma ótima rede de proteção, mas que não está a conseguir funcionar como rede de graduação, de aliviação deste problema. E até é interessante porque 1/3 das pessoas em situação de pobreza têm um contrato de trabalho. Ou seja, ter o contrato de trabalho não significa que esta circunstância não ocorra. Outros números que me parecem relevantes para depois colocar em perspectiva aquilo que pode ser feito em Portugal: existem cerca de 8 mil pessoas sem abrigo no nosso país. Ou seja, todas as noites há 8 mil pessoas que dormem nas ruas. Os lares de infância e juventude em Portugal têm cerca de 9 mil crianças e jovens em risco, com um custo de cerca de 100 milhões de euros para o Estado anualmente. Um problema que podia ser prevenido na medida em que cerca de 60% dessas institucionalizações são desnecessárias. E o que acontece quando existem essas institucionalizações é que depois resulta em fraco desempenho escolar, muitas vezes desemprego, e basta olhar para as estatísticas dos estabelecimentos prisionais para perceber que quem está nos estabelecimentos prisionais se esteve ou não num lar de infância e juventude anteriormente. Eu falo da parte social porque quando nós falamos de ESG tendemos a falar da parte ambiental essencialmente. Mas também na parte ambiental, Portugal tem um enorme potencial para uma transição energética para fontes renováveis de energia, nomeadamente a solar, mas nós não podemos fazer essa transição para a energia solar em escala fechando os olhos ao impacto que tem nas comunidades locais. Porque quando construímos painéis e tudo, que são fundamentais, já agora, pelo menos é essa a minha perspectiva, isto tem um impacto nas comunidades locais, na paisagem, na biodiversidade, que deve ser tido em conta pelas empresas que estão a promover estes projetos, aliás, como a regulamentação indica. Os oceanos, por exemplo, são fundamentais para o combate às alterações climáticas, são uma fonte muito importante para a armazenagem e captura de carbono. Portugal tem uma posição privilegiada nesta área, para estar na dianteira da economia azul. O investimento ainda é residual nesta área. E por isso, em termos de Portugal,
há muito trabalho a fazer em inúmeras áreas da sustentabilidade para garantir que colocamos os instrumentos de investimento de impacto e ESG ao serviço dos problemas sociais e ambientais, e é aqui que me parece que um esforço coletivo do setor público e do setor empresarial pode ter um papel importante. Para terminar, com boas notícias. As boas notícias é que existe uma agenda para o Impacto 2030 para Portugal, que foi feita por um conjunto de cerca de 40 entidades dos setores público, privado, social em Portugal, que constrói numa agenda anterior feita para 2015, 2020, que resultou em muitas destas iniciativas que eu acabei de partilhar, e esta agenda tem 14 recomendações muito concretas, que podem mobilizar cerca de 500 milhões de euros para investimento de impacto e ESG no nosso país, e indica de forma inequívoca qual é que é o papel de cada um, qual é que é o papel das empresas, dentro das empresas qual é que é o papel das instituições financeiras, de outro tipo de empresas, qual é que é o papel do setor público, com recomendações muito concretas. Algumas dessas recomendações, para dar exemplos. A primeira é, existe atualmente o Estatuto dos Benefícios Fiscais para as empresas que fazem donativos a IPSS. E isso tem mobilizado cerca de 200 milhões de euros por ano das empresas para o combate a problemas sociais e ambientais. Uma das recomendações é o alargamento desses benefícios fiscais para as empresas que façam investimento de impacto, ou seja, podermos ir além do assistencialismo e podermos investir na resolução destes problemas, procurar um retorno financeiro para que se crie um círculo virtuoso e que esse retorno possa ser reciclado. Isso parece-nos fundamental porque permite às empresas cada vez mais investirem nestas áreas sociais e ambientais. Outra recomendação tem que ver com o foco e orientação para resultados. Todos os anos o Estado financia cerca de 1,8 mil milhões de euros em respostas sociais no terreno. Infelizmente, os resultados deste financiamento não são monitorizados. Nós não sabemos se os resultados estão efetivamente a acontecer ou não. Eu arrisco-me a dizer que não, pelo menos pelos números da pobreza que acabei de falar. Uma das recomendações é que 10% desse valor, cerca de 180 milhões, seja orientado não para financiar as intervenções e as respostas à cabeça, permitam-me usar a expressão, mas sim contra resultados que sejam alcançados, mensuráveis e monitorizados. Ou seja, se estou a tentar promover a empregabilidade de segmentos vulneráveis, de que é que me interessa eu financiar um custo de X por hora ou um custo de Y por formando, quando aquilo que eu devia financiar é a integração de cada pessoa no mercado de trabalho, porque é aí que está o valor. Se eu estou a financiar projetos de transição energética, porque é que eu devo financiar tudo à cabeça em termos de infraestrutura e não ligar uma parte do financiamento à captura de carbono e à monitorização desse resultado, que é aquilo que queremos alcançar. Se isso acontecer, quem está a dar essas respostas no terreno terá incentivos para a inovação, para a eficiência e para o foco junto dos beneficiários. Outra recomendação, e é uma ideia que aproveito para deixar, é a utilização de ativos não reclamados. Existe, e eu aqui, na Sociedade de Advogados até tenho medo de usar estes termos, existe um decreto-de-lei, que eu penso que é de 1927, que não foi alterado, que estabelece o regime da prescrição de bens abandonados a favor do Estado, nomeadamente ativos não reclamados, como contas bancárias que não são utilizadas durante 15 anos. Se uma pessoa morre, tem uma conta bancária, tem lá algum montante, esse montante não é reclamado durante 15 anos e existe um decreto-lei que estabelece que isso é abandonado a favor do Estado, o que é ótimo. A questão é o que é que pode ser feito com esse capital. Existe precedente em Inglaterra de criação de uma comissão para Unclaimed Assets que mobilizou 600 milhões de libras para o investimento de impacto e ESG. Não para investir diretamente, mas para co-investir com empresas. Dizendo às empresas, vamos co-investir juntos, eu vou utilizar este dinheiro de ativos não reclamados, tenho uma tolerância ao risco superior e posso mobilizar investimento privado que de outra forma se calhar consideraria que aqueles investimentos tinham um grande risco. O Japão fez a mesma coisa, existe esse regime em Portugal, não é quantificado.
E nós acreditamos que isso pode mobilizar cerca de 50, 100 milhões de euros para investimento de impacto e ESG, e a recomendação é para ser feito em parceria com as empresas. Por isso, eu convido todos a lerem este documento e a contribuírem para as recomendações de forma individual, institucional, porque até 2030 temos a oportunidade de as cumprir. Para terminar, Portugal nunca vai ser um mercado de grande dimensão em termos de investimento de impacto e ESG, quer dizer, pela nossa dimensão inerente, nunca vamos ser um dos principais países a nível europeu. No entanto, nós temos uma oportunidade única, porque os problemas sociais e ambientais em Portugal têm uma dimensão, que tenho certeza que todos concordamos, maior do que aquilo que gostávamos que tivesse, mas em termos absolutos e por comparação com outros países, é relativamente pequena. Ou seja, quando nós falamos em 8 mil pessoas sem abrigo, 9 mil crianças e jovens em risco, uma transição total para fontes de energia renováveis, isso em Portugal é possível, e é possível erradicar, zerar alguns destes desafios. Por isso, somos uma ótima plataforma para experimentação, pois pode ser replicada noutros países. E as empresas têm um papel fundamental nisto. E por isso, temos que cumprir com a regulamentação e com as diretivas para garantir que fazemos parte da história numa lista que incluirá muitos países e seremos uma nota de rodapé na história, ou então podemos ir além, aproveitar as oportunidades, utilizar os nossos modelos de negócio para resolver estes problemas, ter Portugal a liderar pelo exemplo e escrever uma parte importante da história e estar do lado certo. Muito obrigado.